Fala aí, galera. Eu sou o Arthur Ferreira. Você está agora no À Beira da Quadra e hoje a gente traz mais um Tempo Técnico. O Tempo Técnico de hoje a gente continua sobre a temática da prática. A convidada de hoje, minha amiga Crislaine. Prazer, gente. Então, como o Arthur disse, sou a Cris, eu sou doutora, em Ciências do Esporte pela UFMG, sou membro do GEDAM, Grupo de Estudos em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora, desde 2009, há 11 anos. Hoje eu coordeno também um grupo de estudos na instituição onde eu trabalho, Isabela Hendricks, em comportamento motor também. Tenho uma experiência na prática desde 2003, então já trabalhei com diversas atividades dentro da educação física, treinamento mesmo, trabalhei já com futsal no início da minha carreira, mas transitei no ensino e processo de ensino e aquisição de habilidades motoras, eu já transitei em várias áreas. Então, assim, em 2009, eu entrei para o grupo de estudos e aí saí um pouco da prática e comecei a mergulhar, assim, no estudo mesmo dos processos, dos mecanismos adjacentes à aquisição de habilidades motoras, principalmente a questão do controle motor, com foco nas tarefas de interceptação alvos móveis, que é algo muito comum no voleibol, O tempo todo os atletas estão preocupados ali em interceptar um alvo em movimento, que é a bola. O que será que difere um atleta que alcançou um nível de habilidade, mas que tem muita competência motora para solucionar os problemas, por exemplo, em competições de nível estadual, de nível municipal, daquele atleta que está lá no alto rendimento e consegue solucionar problemas motores, executando as mesmas habilidades, mas com nível de competência motora superior àqueles que estão em níveis inferiores. Essa pergunta, começou em 95, ela se deve ao professor Gotani, depois o professor Rodolfo Novelino Benda entrou um pouquinho mais nessa questão, meu orientador, o professor Herbert, um pouco mais a fundo em 2003, e aí a gente foi dando sequência, então a gente criou uma tarefa no laboratório inicialmente para investigar, em termos de desempenho, em termos de controle motor, o que será que difere dois diferentes níveis de estabilização, que na prática a gente pode ver como dois diferentes níveis de habilidade motora. Então a gente poderia fazer relação, aquele atleta lá que muito bom, mas no nível estadual, no nível talvez escolar, para aqueles que estão aí no contexto da escola. O que difere esse cara daquele que está lá no ápice do rendimento? Será que foi a extensão da prática depois que eles aprenderam? E aí a gente viu sim que aqueles que continuam uma prática estendida, depois de terem alcançado um nível mínimo de habilidade, terem estabilizado o desempenho, sim, eles ganham em termos de competência motora para solucionar os problemas de ordem imprevisíveis que são tão comuns no contexto esportivo, principalmente nas modalidades coletivas. Então, inicialmente, a gente manipulou os dois níveis de habilidade e depois a gente submeteu todo mundo a uma situação de imprevisibilidade. A gente gostaria de ver quem se adapta melhor e como se adaptam. Então, para a gente entender como se adapta, a gente investiga o controle. Para a gente entender quem se adapta melhor, a gente investiga como que é o desempenho. Nós vimos que aqueles que estenderam a prática, eles se adaptavam melhor. Então, quando aparecia uma mudança na velocidade de deslocamento de um alvo móvel de forma imprevisível, e depois que eles tinham iniciado o movimento, aqueles que tinham um nível superior de habilidade, que tiveram aquela prática estendida, eles eram mais capazes de realizar correções do que aqueles que praticaram só até alcançar um nível de habilidade mínimo. Essa competência para realizar correções é algo extremamente importante, então, no esporte, onde se executa habilidades abertas, nesses contextos imprevisíveis. Corpo de conhecimento, principalmente dentro de teorias clássicas da aprendizagem motora, já trazia que uma prática mais variada poderia, em algum momento, beneficiar a aprendizagem de habilidades motoras. E nós tínhamos um estudo também de 2013 do Cláudio, que é membro lá do nosso laboratório,
que investigou somente a variação da prática. Ele viu que quando se aprendia uma habilidade de time coincidente, uma habilidade complexa, com vários movimentos, vários graus de liberdade, e após a execução dessa sequência de movimentos tinha que coincidir a finalização do movimento com o estímulo ambiental, ele identificou que quem praticava em um contexto mais variado, que era o que a gente chama de prática aleatória, se saía melhor do que quem praticava em um contexto mais constante. Então ele mostrou assim, para se adaptar a modificações imprevisíveis, é melhor uma prática mais variada. Então a gente foi caminhando assim. E se a gente juntar as duas coisas, né? Aquela prática estendida com uma prática mais variada, será que esse é o melhor caminho para se adaptar a perturbações imprevisíveis, a mudanças imprevisíveis? Por exemplo, gente, se a gente pensar lá no voleibol, a gente pode pensar na seguinte situação. Como que um atleta, após iniciar o seu movimento para defender uma bola, né, que vem da equipe adversária, essa bola toca no bloqueio e ele tem que, em fração de milissegundos, modificar o seu movimento a fim de não permitir que o ponto da equipe adversária seja feito, permitir que a bola não toque no solo. Então ele tem um intervalo muito curto e a gente a gente definiu essa faixa temporal de muito curto de até 250 milissegundos. Então será que se o cara for perturbado depois que ele inicia o movimento para interceptar um alvo móvel e ele tem um tempo de no máximo 250 milissegundos, ele pode ser beneficiado para fazer essas correções e atingir o alvo, conseguir interceptar essa bola, conseguir interceptar o alvo. Se ele tiver uma prática estendida, associada a uma prática mais variada. Então, a gente fez esse estudo no doutorado entre o ano de 2014 e 2018. E para a gente compreender, né, além de será que o grupo que faz uma prática mais estendida e com mais variações, será que além dele se adaptar, dele ser melhor diante de uma mudança ambiental, a velocidade do alvo mudar depois que ele iniciou o movimento, como será também que ele modifica esse movimento? Então, como que é o controle motor diante dessa necessidade? Então, vocês podem falar assim, então a gente já sabe como que o atleta corrige lá nessa situação em que a bola toca no bloqueio e ele tem fração de milissegundos para modificar o movimento. Isso é uma extrapolação, né, gente? A gente não fez isso lá na prática, mas se a gente sabe como é no laboratório, a gente tem um ponto de partida para compreender como que ele faz isso em uma situação de prática e para entender o que eu posso manipular lá na prática para ajudá-lo a fazer isso. De forma geral, realmente, os grupos que fazem uma prática mais estendida, associada a essa prática variada, tem sim uma maior competência para ter um controle motor mais eficiente e, consequentemente, um melhor desempenho. Ou seja, resumindo, eles têm mais competência para interceptar esse alvo, mesmo depois que ele muda de velocidade, após o atleta, o praticante já ter iniciado o movimento. Nós fizemos 2 experimentos. E o primeiro experimento nos mostrou que o que mais importa não é só variar a prática, não é variar a prática. O que mais importa é essa prática extensiva, essa prática estendida, um nível superior de habilidade, aquele que pratica mais quantidade. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque não houve diferença na adaptação entre um grupo que fez só prática constante e o grupo que até superestabilizar o desempenho, ou seja, alcançar o nível superior de habilidade, e o grupo que fez uma prática aleatória até alcançar esse nível superior de habilidade. Porém, no experimento 2, o que a gente fez? A gente colocou um grupo para praticar essa habilidade de interceptar um alvo móvel de forma constante, sem modificar qualquer coisa no ambiente, até que ele apresentasse um desempenho estável, até que ele conseguisse interceptar o alvo em movimento várias vezes consecutivas no seu centro. E depois que ele conseguia fazer isso, a gente então assumiu que ele aprendeu, que ele formou uma estrutura de controle responsável por
todas as demandas em termos daquele movimento. E aí a gente falou assim, mas não é fácil, não. Agora nós vamos fazer uma coisa, nós vamos variar essa prática. Você tem que continuar interceptando esse alvo móvel, porém, cada vez que você for interceptar, ele vai se deslocar em uma velocidade. Então, nós manipulamos 3 diferentes velocidades desse alvo. E ele continuou a praticar até que ele conseguisse mostrar um nível de habilidade que permitisse a ele interceptar o alvo 4 vezes consecutivas. Só que isso durante 6 blocos. Então, ele tinha que alcançar aquele nível superior de habilidade e ele tinha que, no primeiro momento, alcançar um nível mínimo, uma prática constante, no segundo momento, alcançar um nível alto de habilidade motora, que a gente chama de superestabilização. Resumindo, operacionalmente falando, é isso, mas na prática de nível superior de habilidade motora. A gente pegou um outro grupo e falou assim, não, olha, você vai aprender essa habilidade motora e até que você consiga ter um nível mínimo de habilidade, interceptar esse alvo 4 vezes consecutivas, você vai fazer sob uma condição de prática variada, aleatória. Então, a cada momento que o alvo aparecer, ele vai se deslocar com uma velocidade diferente, dentre 3 possibilidades. E num segundo momento, você vai continuar praticando essa habilidade, porém sob a condição de prática constante. Então, o que a gente fez? Até esse momento de estabilizar, né, que é esse primeiro bloco, um grupo fazendo uma prática aleatória, um grupo fazendo uma prática constante, a gente considera assim, esse momento da aprendizagem é muito importante, da prática é muito importante, por quê? Porque quando se estabiliza o desempenho, a gente assume que formou uma estrutura de controle responsável por todas as demandas referentes à execução daquela habilidade. Então, o que diferiu? Um grupo formou uma estrutura de controle aqui, sob condição de prática sem variação, e o outro grupo sob condição de prática de variação. E depois que eles formaram essa estrutura, o que foi feito? A um grupo foi dada a possibilidade de variar essa estrutura, colocar mais informações nessa estrutura, e ao outro grupo não foi dada essa condição. Ele só praticou sob a mesma condição de prática. O que aconteceu? Quando eles foram colocados naquele contexto que para eles parecia uma pegadinha, por que parecia uma pegadinha? Porque eles começavam a praticar, estavam lá tranquilos, interceptando o alvo móvel, mas de repente eles começavam o movimento e a velocidade do alvo aumentava, ou de repente, de forma inesperada, a velocidade do alvo diminuía e mesmo assim eles tinham que interceptá-lo. Quando eles conseguiam manter o desempenho diante dessas mudanças, a gente assumia que houve adaptação. Quem conseguiu mais sucesso no nosso estudo? O grupo que praticou, formou a estrutura de controle praticando de forma aleatória e depois fez constante, ou o grupo que praticou, formou a estrutura de controle praticando de uma forma constante e depois fez de forma aleatória. Fala pessoal, o nosso tempo técnico de hoje fica por aqui. A gente continua a conversa com a professora Crislaine na próxima semana e eu deixo vocês com essa perguntinha no final. Comentem aí embaixo o que vocês acham. Valeu, até mais!